Sejam bem-vindos ao Postalcast, o podcast da Postal Saúde. Eu sou Felipe Rodrigues e trago para vocês hoje o nosso episódio sobre Novembro Azul. E para dar uma cara ainda mais especial para esse episódio, eu tenho a honra de receber o Dr. Rafael Buta. Ele é urologista da Clínica Veridium, especialista em uro-oncologia. Tudo bem, Dr. Rafael? Seja bem-vindo. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês sobre a saúde. Antes de ir para os pormenores, eu vou fazer uma pequena introdução aqui para os nossos ouvintes. O Novembro Azul é uma campanha que se iniciou como algo voltado especificamente para a prevenção do câncer de próstata, mas rapidamente evoluiu e se tornou a maior campanha de cuidado com a saúde do homem ao longo do ano. O câncer de próstata, especificamente, é o segundo tipo que mais acomete a população masculina no Brasil e também é a segunda maior causa de óbitos nessa população. Entre os anos de 2023 e 2025, a estimativa é que sejam mais de 71 mil casos aqui no Brasil. O principal fator de risco é a idade, sendo mais comum ele a partir dos 60 anos, mas não se prenda muito a essa informação, a gente vai falar logo mais sobre isso. Existem outros fatores de riscos também, como a obesidade e histórico na família, mas a gente aqui na Postal Saúde, a gente tem um foco muito maior na saúde do que na doença, então a gente gosta muito de falar sobre a prevenção, trazer a discussão muito mais para a prevenção. E é por isso que o Dr. Rafael está aqui, então já vou passar a palavra para ele com a primeira pergunta falando exatamente sobre isso. Dr. Rafael, como é que a gente sabe a hora de começar a fazer os exames preventivos? Como é que o homem pode se prevenir? Bom, Felipe, antes de responder sua pergunta, eu queria fazer um adendo a essa sua introdução sobre a campanha do Novembro Azul. A população masculina aqui na nossa região, no Brasil, culturalmente tem uma dificuldade, uma resistência, muitas vezes, de procurar o profissional de saúde, procurar o médico. E isso se dá por conta de fatores culturais mesmo. A gente vê, por exemplo, a menina é diferente. A mulher vai ao ginecologista todos os anos para poder fazer os exames preventivos. E quando a gente vai pensar por que isso acontece, a gente sabe que a menina, quando é criança, vai ao pediatra todo ano fazer avaliação. E a partir do momento que ela tem a primeira menstruação, a menarca, ela já passa para o consultório do ginecologista e começa esse acompanhamento. Então, ela tem um marco bem definido no desenvolvimento. O homem não tem isso. O menino vai no pediatra, quando começa a ficar adolescente já não quer mais ir ao pediatra e não tem mais nenhum outro médico que o acompanhe. Então, ele tem esse vácuo, né, esse gap entre a infância e a pré-adolescência e a idade adulta. E ele só vai voltar, muitas vezes, ao consultório do médico em campanhas como essa para poder fazer o acompanhamento. Então, a gente recebe no consultório pessoas com 50, 60 anos que falam assim, doutor, eu vim aqui por conta da campanha que eu ouvi no rádio, eu vi o podcast, mas eu nunca fui no médico. Eu ia quando era criança. Então, assim, a importância dessa campanha não só para o câncer de próstata, mas também para a saúde masculina como um todo. E voltando à sua pergunta, quando começar a fazer os exames preventivos com relação ao câncer de próstata? A idade que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é 50 anos para a população geral, exceto para aquelas pessoas que têm um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, quais são esses fatores de risco que a gente vai usar para colocar como um marco da idade? Pessoas negras, né, ou descendentes de negros. Aqui no Brasil é muito difícil a gente selecionar isso porque a população é muito miscigenada, então pode ser que esse gene esteja mais difundido do que outras populações europeias onde os estudos foram feitos. Então são pessoas negras e pessoas com histórico familiar de câncer de próstata, pai, irmão ou avô. Essas pessoas devem iniciar o acompanhamento com 45 anos, o restante com 50 anos. Isso não significa que eles não devem procurar, quem não se encaixa nesses grupos não deve procurar acompanhamento. É só um marco simbólico ali, vamos dizer, né, da faixa etária. Justamente, essa faixa etária é para iniciar o rastreamento do câncer de próstata. Lógico, tem que ir antes no consultório do urologista para ver outras questões de saúde, né? Não só o urologista, o cardiologista, muitas vezes o endocrinologista, se for necessário. E muito dessas discussões que a gente vê, muita dessa dificuldade que a gente vê cultural mesmo, de colocar na cabeça da população masculina de importância de se cuidar, de cuidar da saúde, de ir aos médicos, vem de uma... agora esse é um problema mais recente, mas vem de uma cultura de desinformação também, que é de gente que não tem informação específica, compartilhando informação em rede social, e aí dificulta o filtro, a gente não sabe de onde esse cara tirou essas informações, essa pessoa tirou essas informações, só que é muito fácil, é muito acessível ele no celular,
tá passando no feed, você viu uma informação, pô, não vai filtrar, você não vai sair do celular e pesquisar para saber se aquela informação é verídica ou não. Então, como é que vocês, profissionais da medicina, têm enfrentado esse problema da desinformação, dos influenciadores que não são formados e acabam compartilhando conteúdo? Eu sei que esse é um problema que afeta muitas áreas, mas eu acho que a ciência e a área médica sofre de uma forma um pouquinho mais delicada em relação a isso, né? Sim, nós médicos temos também o papel de educadores, tanto dentro do consultório, passando a informação adequada, a informação de qualidade para os pacientes, para os acompanhantes, quanto produzindo conteúdo aqui, igual esse podcast aqui da Postal Saúde com vocês. A gente também tem um canal no YouTube que os especialistas da clínica produzem conteúdo de qualidade, bem embasado, para poder informar a população. Porque, como você falou, hoje a desinformação é muito grande. A gente teve um episódio recente agora no Outubro Rosa, umas questões de alguns influenciadores falando que o câncer não existe, que a mamografia causa câncer. Então, assim, a gente tem também um problema com isso com relação ao câncer de próstata. Recentemente, eu atendi um paciente lá na clínica, não era um câncer de próstata, ele tinha uma hiperplasia prostática benigna, mas ele estava sondado, ele não conseguia mais urinar por conta da hiperplasia prostática. Precisava trocar a sonda, foi lá no consultório para trocar a sonda. Eu falei, mas seu fulano, o senhor vai operar quando? Ele, não, doutor, não vou operar não. Eu estou acompanhando com o médico X, o médico famoso das redes sociais, estou acompanhando com ele, comprei os remédios naturais com ele e não vou precisar operar. Então, assim, esse médico X não é urologista, não tem especialidade alguma e está ali, muitas vezes, lubridiando o paciente ou tendo benefícios secundários com os medicamentos produto, que ele vende, justamente, e o paciente naquela crença de um influenciador que tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais e aquilo acaba sendo a chancela para ele, para aquele profissional passar informações que não são verídicas. Então, eu sempre falo para os pacientes, para o ouvinte que está nos acompanhando, procurar informação de qualidade. Tá? Então, vai ao profissional, senta no consultório do médico, conversa, vê o que o profissional tem a fazer. Se está com dúvida, consulta uma segunda opinião de um outro profissional, checa Hoje a gente tem o site do CFM que fala lá, ele é mesmo um especialista? Tem lá. Se ele é especialista, tem o registro da especialidade, tem o número do registro. Essa informação que está disponível na internet para todo mundo. E selo de verificado em rede social não significa especialização, né? Então, vai nas fontes mais seguras possíveis. A gente fez esse trabalho também no Outubro Rosa. A gente teve um episódio do Outubro Rosa que a gente também focou nessa desinformação, nos mitos e verdades. E eu acho que a gente já pode passar para essa parte, inclusive, porque tem alguns que são muito pontuais e são muito comuns que a gente ouve por aí. Então, eu trago o tópico e você comenta, pode ser? Sim, vamos lá. Então, primeiro a gente comentou por alto, o câncer de próstata só afeta homens idosos. Tá. É o seguinte. Por que a gente coloca essa idade de 45, 50 anos para o homem começar a ir ao urologista? Realmente, antes dessa idade, é muito raro o homem ter câncer de próstata. Não é que não aconteça, mas é muito raro acontecer. E a partir dessa idade é quando o câncer começa a se desenvolver. O desenvolvimento do câncer de próstata ele é mais lento que os outros tipos de câncer. Então, para um câncer começar a se desenvolver e tornar sintomático, isso demora 5 a 10 anos às vezes. Então, a gente tem que trazer o paciente antes para o consultório para poder tentar identificar algumas informações que fala que ele está sujeito, tem um risco maior de ter um câncer de próstata. Então, pode ser até que o câncer de próstata se manifeste no homem idoso. Só que ele começou lá atrás, começou ali por volta dos 45, 50 anos, que é quando o paciente tem que procurar o consultório para poder acompanhar isso. Então, vamos para a próxima, que é o sedentarismo pode facilitar o desenvolvimento do câncer de próstata. Do câncer de próstata e de várias doenças. E o sedentarismo, sedentarismo e obesidade estão relacionados a aumento de fatores inflamatórios no corpo que facilitam o desenvolvimento e a propagação da doença. Então, isso é verdade. Então, já puxando esse gancho aí, o que as pessoas podem fazer para prevenir, além de fazer exames preventivos, de frequentar o consultório médico, é uma rotina de vida saudável, alimentação saudável, atividade física desde cedo. Isso tudo funciona como ações preventivas. Isso. São ações que vão, caso surja um câncer, vão facilitar a identificação e o tratamento do câncer de próstata. E aí, como ele falou, assim, essas são coisas
a gente está falando especificamente sobre o câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, mas basicamente resolve muita coisa, previne muita coisa, né? E a gente antes costumava falar assim, o exercício físico é igual remédio. Não, não é. Muitas vezes o exercício físico é melhor do que o remédio. Uhum. Então, ter uma vida ativa, uma alimentação saudável, uma rotina de atividades físicas que a gente recomenda mais ou menos 30 minutos por dia, né, regularmente. Então, isso tudo vai ajudar a promover a saúde. A gente não está falando de exercício, atividade física de alto nível, né, de alta performance. É só atividade física de fato preventiva. Então, vamos para o próximo. Atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata. Não, fato. Desculpa, isso é mito. Mito. Inclusive, tem alguns estudos que são anedóticos que falam que o aumento da frequência de ejaculação tende a reduzir a frequência do câncer de próstata. Então, seria o contrário. Então, esse fato, essa informação que você falou que atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata, isso é mito. E o pior é que nas minhas pesquisas aqui para fazer a pauta, eu achei isso em vários lugares. Então, esquece, galera. As chances de desenvolver a doença são mínimas se não houver histórico familiar. Mito. O histórico familiar aumenta a chance de desenvolver câncer de próstata. Mas aquelas pessoas que não têm histórico familiar, ainda existe um risco muito alto. Mais ou menos um em cada seis homens vai desenvolver o câncer de próstata tendo histórico familiar ou não. Uhum. Tá certo? E outro que também a gente já falou um pouquinho antes, que homens negros têm maior chance de desenvolver câncer de próstata, então isso é verdade. Isso é verdade. Isso acontece mesmo. Por isso, essa idade reduzida para os homens negros a partir de 45 anos para poder procurar urologista e começar esse acompanhamento. Uhum. O outro também é muito comum, aí eu não precisei nem pesquisar, já ouvi muito durante a minha própria vida mesmo, que o exame de PSA pode substituir o exame de toque. Não substitui. Para o urologista identificar o paciente que tem um risco de ter câncer de próstata e programar os próximos passos, a biópsia, um exame mais elaborado, uma cirurgia, a gente tem que juntar algumas informações. A gente junta o histórico do paciente, os sintomas do paciente, junta também o nível do PSA, junta o exame físico da próstata, às vezes uma ressonância. Então, são várias informações que a gente vai agrupando para montar um cenário e poder decidir se a gente vai ter que prosseguir na investigação ou não. Então, o PSA ele não substitui o toque, não substitui. São informações complementares, são duas informações necessárias. Vale a gente comentar sobre o exame do toque. A próstata está localizada numa região de muito difícil acesso, está dentro da pelve, abaixo da bexiga. Então, é diferente, por exemplo, de um coração, que o cardiologista vai lá e encosta o estetoscópio e consegue auscultar o coração. Ou o fígado, que o médico no exame abdominal consegue palpar o fígado. A próstata, a única forma de examiná-la, fazer o exame físico, é por meio do toque retal. A gente consegue palpar a região da próstata e saber qual o tamanho dela, qual a consistência, se tem algum nódulo mais endurecido, se a consistência dela está diferente. E é um exame que dura poucos segundos, é um exame indolor, e que muitas vezes o paciente que nunca fez o exame faz pela primeira vez e fala assim, ué, doutor, era só isso? Só isso, é rápido, né? Não tem um desconforto maior. E outra coisa muito importante, isso não muda a sexualidade de ninguém, né? É um exame tranquilo. Eu acho que vem daí muita parte do preconceito com cuidados com a saúde do homem no geral. Justamente. Né? Acho que é uma cultura de que se você cuidar da sua saúde, eventualmente você vai parar no exame de toque como se isso fosse um grande problema. E, pessoal, a gente já está em 2024, né? Já está na hora de superar um pouco essa discussão. Nem deveria ser uma discussão, né? Sim. Mas, então, tem mais um aqui? Tem. Se não há sintomas, não há com que se preocupar. Bom, como eu falei lá no início, o desenvolvimento do câncer de próstata ele é lento. Então, quando ele começa a se desenvolver, quando ele surge como um pequeno nódulo. Pequeno ali de 5, 6, 7 milímetros. Então, um carocinho bem pequenininho dentro da próstata. Esse pequeno nódulo não vai causar sintoma algum. E essa é a fase ideal para a gente identificar o câncer de próstata, que é a fase inicial, que é quando a gente consegue tratar o paciente. Tratar e curar. Então, a chance de cura, quando a doença está na fase inicial, é muito alta, acima de 90%. Em contrapartida, quando esse nódulo cresce, ele vai tomando conta da próstata, vai dificultando o fluxo da urina, porque a urina
para a bexiga esvaziar, a urina sai pela uretra, que passa dentro da próstata. Então, se a próstata tem alguma alteração, aumento de tamanho, ou um tumor que está ali dentro, isso dificulta o esvaziamento da bexiga. Pode ter sangramento na urina, pode ter dor na pelve. Então, quando o tumor cresce e causa esses sintomas, é porque já é um tumor avançado. O tumor avançado, a chance de cura cai para menos de 10%. Então, o sintoma, quando a gente fala assim, mas quais são os sintomas do câncer de próstata? Eu sempre falo, a gente não tem que pensar em sintoma, tem que pensar em ir fazer o rastreamento. Porque se a gente ficar esperando o sintoma acontecer, a chance de cura daquela pessoa, daquele paciente, cai muito mesmo. E é muito aquela, de novo, batendo na tecla que a gente sempre levanta aqui, que não se deve esperar algum sintoma, não só para o câncer de próstata, para qualquer tipo de doença, não se deve esperar manifestação de sintomas para cuidar da saúde. O cuidar da saúde preventivo, novamente, é a melhor opção. Nesse caso, não, em todos os casos, né? Sim, e quando a gente consegue diagnosticar qualquer doença no início, o tratamento é muito mais simples e mais eficaz. Evita exames desnecessários, mas exames mais caros, invasivos, evita muitas vezes tratamentos complexos, né, como cirurgia, radioterapia. Então, o ideal é sempre manter esse acompanhamento, essa rotina de acompanhamento regular, para, se acontecer algum problema de saúde, identificar no início e já fazer o tratamento desde o início. Beleza, então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o nosso episódio aqui especial do Novembro Azul com o Dr. Rafael. Você tem algum recado final, algum recado especial para os nossos beneficiários? Sim, falar para o nosso ouvinte que o câncer de próstata, ele é a doença, é o câncer, é o segundo tipo de câncer que mais acomete o homem e é o segundo que mais mata, fica só atrás do câncer de pulmão. E a gente tem que fazer esse diagnóstico no início, porque quando a gente consegue diagnosticar no início, a chance de cura dessa pessoa é muito maior. Então, homens vão ao consultório a partir dos 45 anos, se tiver fatores de risco aumentado para diagnosticar o câncer de próstata, ou a partir dos 50 anos. E mulheres conversem com seus maridos, com seus irmãos, com seus pais, para que eles façam esse acompanhamento no consultório do urologista. A gente está à disposição. Eu trabalho na Clínica Verídio, somos 12 especialistas, 12 urologistas hoje, então tem um corpo clínico muito especializado para poder atender todo mundo que esteja precisando de uma orientação, de uma conversa. Se quiser tirar uma dúvida, senta lá no consultório, a gente tira uma dúvida, faz uma conversa mais elaborada, né, com mais informações a respeito. Bom, muito obrigado, Dr. Rafael, e que esse seja o primeiro de muitos episódios que a gente receba aqui, porque eu sempre falo que é importante a gente falar sobre a saúde, no caso, saúde do homem, durante o mês de novembro, na campanha de Novembro Azul, mas é um assunto que a gente pode falar o ano inteiro, a gente não pode concentrar, a gente não precisa concentrar só naquele período, naqueles 30 dias. Eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente normaliza o assunto, mais a gente quebra preconceitos. Então, seja muito bem-vindo, esteja convidado para voltar também outras vezes. Foi uma honra te receber aqui e espero que vocês todos tenham gostado também. Siga a gente no Spotify e nas redes sociais para não perder nenhum episódio do Postalcast. Acesse o nosso site também, que a gente está compartilhando muita coisa sobre o Novembro Azul em ações em todo o Brasil. E obrigado para quem ficou até aqui. Postal Saúde, sua vida, nossa existência.